Olá, olá, comandantes, bem-vindos a bordo do bonito Beach Bonanza Vitail. Nós hoje estamos aqui para mais um voo de FS Economy com o apoio da Descarbonizar.pt. Se quiserem melhores desempenhos no vosso automóvel, vão a Descarbonizar.pt, ver qual é que é a oficina mais próxima da vossa residência. Descarbonizar.pt é o seu motor no seu melhor. E então este voo, antes disso, o último quiz era um avião russo que é um Ekranoplan Orion 20M, acertou o Pedro Rocha. O próximo quiz está aí a aparecer no ecrã, se quiserem tentar adivinhar, basta escrever nos comentários. Pois é, nós estamos aqui então para um voo no FS Economy e vamos levar aqui uns passageiros nas Antilhas, porque isto é uma zona lindíssima. Vamos descolar daqui, o nosso destino é aqui em cima. Só que como eu estou a voar um avião diferente, eu acho que vou ter problemas com o combustível, então nós depois vemos, talvez eu tenha que parar em Sierra Mike, que não é bem a meio, um bocadinho mais de meio. Neste voo vamos fazer tudo desde o início. Deixem-me só ver aqui o combustível, não é o combustível, isto é que eu quero ver. Ok, isto está demais, não podemos levar tanta bagagem aqui. Vamos pôr só, sei lá, 10 de bagagem e estes passageiros têm que perder aqui um bocadinho de peso. Porque vamos precisar de levar combustível. Isto talvez ainda resete. Mas pronto, vamos fazer então o checklist. Inspeção do cockpit, weight and balance, fiz agora check. Static elements disable, eles estão disable, está aqui tudo disable, check. Cabin door está close, está all switches off. Vamos então ligar a bateria, battery on, alternator on, nav lights, vou tirar aqui o manche, strobe, nav lights estão on, fuel selector, vamos escolher o da esquerda. Esse é o da direita, este é o da esquerda. Check, vamos abrir os cowl flaps. Check, gear handle está down, está. Check. Estes fusíveis estão todos para dentro. Check. Before start checklist, beacon lights on. Beacon lights estão on. Parking brake está on. Mistura rica. Propeller full forward, throttle full open. Aqui é que eu me confundo sempre, porque aqui diz push to open, portanto deve ser empurrar para abrir. Bem, deve ser isso. Fuel pump 5 segundos. Ok, check. Vamos dar agora o start e depois eu tenho que tirar logo. Magnetos 5 segundos, vamos dar então aqui o start, clear prop, vamos abrir aqui a janela, clear prop, ok, é para ele saber. Ok, já está, vamos agora para as 1000 rotações, que é ali em baixo. Já está. Oil pressure. Onde é que eu tenho oil pressure? Está aqui. Pressão do óleo está no verde. Check. Gyro suction. Check. Manifold. Check. Fuel flow. Check. Ok, agora sim eu posso dar início no FS Economy, porque senão isto vai-me perturbar o combustível. Vamos dar aqui um start flight. Portanto, no FS Economy nós não temos tipo tanks, está tudo aqui, está tudo ok. Ok, after start, vamos testar a bateria. Acho que é aqui. Yeah, está a funcionar. Master on, já está. Já está aqui com um bug qualquer. De vez em quando isto acontece-me, pá, não sei o que é que eu devo fazer, mas acontece-me em mais aviões. Ok, altímetro, eu não sei qual é que é a pressão aqui, eu vou carregar no B. Circuit breakers, está aqui, está tudo. Check. Vamos então para o táxi.
Brakes on, flaps down, flight controls. Tudo ok. Trim set for takeoff. Ok. Vamos até lá e depois já fazemos o engine run up. Vamos fechar aqui isto. Eu não conheço este aeroporto. Deixa eu ver. Eu nem vou falar com o ATC porque eles neste simulador são um bocado parvos, para não dizer outra coisa. Portanto... Mas eu aqui também não tenho vento. Enfim, a gente vai já aqui. Descolar da 10. Ok, antes de continuarmos, vou só ver aqui uma coisa nas opções gerais. Nós vamos estar muito tempo em cima da água, então aqui no tráfego, barco está a 100%. Ok, pronto, era só isso que eu queria. Pode ser que a gente veja aí alguns barcos porreiros. Vamos fazer então o run up, vamos pôr os brakes on, throttle para 1700. Tá ok. Magnetos left only. Eu desliguei-os todos sem querer. Ok. Fica ali a 1600. Pá, eu não vou tirar o avião daqui, passo ao lado, tá bem? Ok. Back to both. Em 700, ok, agora só o direito. Vai também ali aos 1600. Ok, switch back to both e sobe novamente. Ok, throttle. Volta. Epá, tu tinhas que parar aí, Francisco. Tu tinhas que parar aí, não era? Sempre a mesma coisa. Throttle está. Certo, before takeoff, pitot heat. Eu aqui não tenho a temperatura exterior, ou tenho? Estão com 30 graus. 30 graus não é preciso. Transponder on. Taxi on. Landing lights on. Strobe on. Mistura rica está. Propeller for forward também. Vamos ligar aqui. Tick. Pois esta já é do after takeoff. Epá, é que tinhas que ficar mesmo aí, não era, Francisco? Tinha que ser. Nós vamos imaginar que ele não está lá. E vamos passar aqui à volta. Epá, é assim, o cenário aqui é deslumbrante. Deslumbrante. Vamos fazer aqui a pista. Ok, acelerador no máximo. Airspeed is alive. Positive rate of climb, gear up.
Vamos continuar aqui a subir, eu depois já vou ligar o piloto automático. Flaps up. Cowl flaps closed. Landing lights off. No, parking brake is high. Landing lights off. Auxiliary fuel pump off. Okay, after takeoff completed. Vamos tirar isto aqui. Temos ali umas montanhas, não é? Eu não quero passar por ali. Nós vamos dar a volta. E vamos passar mais ou menos ali. Já vamos continuar a subir até aos 3000 pés. Bem, eu tive que reiniciar o voo porque houve ali qualquer problema com o FS Economy. Mas pronto, reiniciei o voo. Voltei a levantar e parece que está tudo ok. Vamos então continuar este voo longo. Vão ser 190 milhas náuticas. Vamos ter que passar por aqui em cima destas montanhas. E vamos continuar a subir até aos 3000 pés. Depois disso nós vamos avaliar a nossa situação de combustível e vamos talvez parar a meio e depois continuamos a viagem. Para já vou só estabilizar aqui o avião e vamos ligar o autopilot. Mas eu queria ganhar aqui mais altitude. Cenário lindíssimo, estamos com tempo real. E uma coisa que me aconteceu agora, e foi do nada, não houve update absolutamente nenhum, foi os settings resetarem. Não sei se já vos aconteceu ou não. Ainda há uma hora eu tinha estado no simulador, tudo ok. Reiniciei, pronto, saí, fui fazer outras coisas, voltei agora para este voo e tinha todas as ajudas on, ligadas, todas as ajudas. Parecem aqueles pop-ups todos e não sei o quê, não gosto muito daquilo. E parece-me que em termos gráficos também resetou aqui qualquer coisa. Mas pronto, para já está ok. Está bom, para já está bom. Vamos continuar aqui a subir. Temos aqui alguma turbulência a passar esta montanha. E lá, alguma é a favor. Isto não sou eu. Isto que vocês estão a ver não sou eu, é lá. É lá. Temos que ir com cuidado aqui. Pá, o vento bate aqui nestas montanhas e isto acontece. Portanto, eu quero dar aqui margem de manobra para o caso de haver alguma sacudidela, nós não nos espetarmos ali. Portanto, vamos dar aqui a voltinha um pouco mais larga. E vamos continuar a subir. Mas olha aí, está lindíssimo, olha aí as nuvens. Muito bem. Parece que temos o tempo um bocadinho nublado aqui à frente. Bem, estamos agora quase nos 3000. E eu quero a seguir o heading. Eu vou aqui para os 4000.
Muito bonita esta zona, as nuvens, ficou excelente mesmo. Eu não estou a seguir o GPS, por isso é que estamos ali fora de rumo. E não estou a seguir porque eu quero ver se escapa aqui alguma destas nuvens, não é? Portanto, se calhar até o ideal é subir ainda mais. Deixa lá ver aqui, a gente pode ajustar o zoom aqui também. Ok, ele está a seguir o heading bem. Vamos pôr 5.000. Ali é que eu tenho algum receio. Se calhar é melhor ir até 6.000. Temos que começar também a poupar algum combustível. Pá, muito bonito, muito bonito. A costa. Uau. As casinhas ali ao fundo, pá, está deslumbrante este cenário mesmo. Pois é, eu queria ir um bocadinho mais baixo, que era para ver os barcos, estão a perceber? Mas parece que as nuvens também não é por aí. Não são muito espessas ali, pronto, ali não sei, mas aqui está ok. Vamos continuar então até ao próximo ponto, ainda falta muito, muito. 122. Quando chegarmos ali aos 6.000 pés, vamos começar a tratar da nossa mistura. Está muito bom também aqui o efeito das nuvens. Estamos agora aqui a passar por uma nuvem e estamos quase nos 6.000. Vamos então estabilizar aqui nesta altitude. Ok, portanto, VGT, devemos ter que tirar alguma coisa.
Está a subir, está. Ok, é para aí assim. Vamos tirar também algumas RPMs. E é isso. Talvez acelerar só um bocadinho mais. Para a gente não perder muita velocidade. Estamos com uma ground speed de 127 nós. Dá-nos então um tempo até ao destino de 125. Se bem que isto é o aeroporto que nós temos ali a meio. Porque eu acho que realisticamente vamos ter que lá parar. Já que eu não posso usar os tip tanks aqui no FS Economy, não é? Como é que estamos aqui de temperaturas? Estamos a 15, 16 graus centígrados. Pois isto não tem relógio, pois não? Eu acho que não. Quer dizer, deve ter, alguns, dá jeito. Mas deve ser aqui nisto. Não sei, talvez não. Mas pronto, isto aqui dá-nos a informação do que há aqui à volta. Caso seja preciso ir para aí, para algum lado. Estamos aqui a perder velocidade. Eu queria ir um bocadinho mais depressa, senão nunca mais. Bem, aqui dá a impressão que podemos seguir mesmo o GPS, portanto aqui vou pôr em modo GPS e aqui vou pôr em modo neve. E em princípio, exatamente, ele está a voltar à esquerda para interceptar aqui esta linha. Até se vê aqui as dedadas na asa. Pois é, em termos de instrumentos está tudo no verde, rotações também, fuel flow também está ok. 114 nós indicated, estamos com 126 de ground speed. Também podíamos ir um bocadinho mais depressa. Pronto, agora é relaxar um pouco e apreciar aí o voo.
Estou de volta, não foi preciso parar para combustível, não é? Então já estamos aqui quase no nosso destino, que é aqui Tango Lima, Papa Lima, dá para ver melhor aqui. Não liguem isto, eu estive aqui a brincar um bocadinho com os pontos, os waypoints, e há aqui um waypoint que se chama Match, que dava jeito para aterrar aqui na pista 10, que é onde nós vamos aterrar, mas pelos vistos ele foi buscar um waypoint qualquer ali para cima, deve ser outro, diferente. Portanto vamos aterrar na pista 10. Curiosidade, este aeroporto tem NDB, a frequência é 305, já está aqui, portanto também já estamos a apontar para lá. Para já temos que começar a descer, faltam 15 milhas, vamos para os 1800 pés, portanto vamos já começar. Começar aqui. Desculpa, eu quero Vertical Speed Mode, assim é que é. E aqui quero neve. Eu acho que estou a fazer alguma coisa mal, de certeza. Mas pronto, já está em Vertical Speed Mode. Pois é, que o cenário continua lindo, com estas nuvens, o tempo portou-se bem. Não vimos nenhum barco, mas também estamos muito altos. Por isso agora vamos continuar a descer. Podemos descer até a 700. Eu vou retirar aqui um pouco de potência. Temos combustível com fartura. Portanto, eu também não sei se os aviões estão a gastar o combustível que era suposto, uma vez que este não é o modelo correto. O FS Economy não tem este modelo exatamente, tem um parecido. E é isso que eu estou a usar. Portanto, eu espero não ser penalizado no final do voo. Mas é provável que seja, desde que eles não me cancelem o voo, está tudo bem, porque isto ainda demorou bastante tempo. Vamos retirar um pouco mais de potência. E agora eu quero ir para a pista 10, portanto nós vamos começar a voltar aqui à esquerda. Isto não tem ILS. E aqui eu vou trocar para Heading Mode, que é para seguir o Heading Bug que está ali. Temos de ter atenção à velocidade. Eu cortei bastante, como dá para ver por aqui, cortei bastante do acelerador. Ok, dar aqui uma olhadela na checklist. Approach and Final, Fullest Tank já está, altímetro calibrado já está, mistura rica já está, propeller full forward, se calhar ainda é cedo, não é assim tão cedo. 8 milhas náuticas, 14 minutos, está-me a parecer aqui qualquer coisa de errado. E ele não me está, ok, ele não me está a seguir o heading, porquê? GPS, será que o heading tem que estar em VLOC? Eu acho que tanto faz, eu não sinceramente eu pensava que heading ia seguir o heading, não é? Não sei se é bug, se estou a fazer alguma coisa mal, mas vamos mesmo em voo manual. Se o piloto automático não quer colaborar, vamos em voo manual mesmo. A ilha está já lá à frente. Ok. Propeller full forward. Landing gear down, ainda não. Landing lights. Pitot heat off. Fuel pump. Ok. Ok, se calhar vamos à volta desta nuvem. E assim aproveitamos também para perder um pouco de altitude.
Exatamente, vamos mesmo aqui neste buraquinho. Calha mesmo bem. É assim, eu não sei qual é que é a velocidade neste avião para pôr o trem de aterragem, porque não encontrei isso no PDF, mas eu acho que 140 nós é muito, portanto vamos esperar um pouco. Nós também estamos bastante altos, não é? Então assim até dá para dar aqui uma volta maior. E vamos aproveitar então para perder velocidade, perder altitude. Eu aqui, portanto, 11, 10 é ali. Vou já pôr isto ali para o heading da pista. Estamos aqui em voo manual. Será que há algum barco? Não, mas olha aí o sol na água. Excelente, excelente mesmo. Vamos agora voltar para a direita. Já estamos a 1400 pés. Vamos fazer aqui mais zoom para nos ajudar um pouco. Pois era um destes pontos é que eu queria há bocado. Ok, landing gear down. Ok, já se vê a pista lá ao fundo. E não precisamos ir tão baixo. Temos clear to land. Eu acho que preciso de responder aqui ao ATC. Exatamente. Clear to land runway 105 Whiskey Juliet. Precisamos de ir a 100 nós para pôr flaps. Ok, flaps 1. Está ali um barquito do lado direito. Esta área aqui é lindíssima, como podem ver. Bem, ainda não conseguimos ver as Papil Lights. Agora sim parece ver lá ao longe uma branca, 3 vermelhas, portanto vamos continuar aqui nesta altitude para interceptar o glide slope. Ok, estamos no glide slope. Preciso ir um pouco mais para a esquerda, temos aqui alguns ventos.
O vento há bocado estava 20 nós de 080, portanto, sim, temos um bocadinho de vento a vir ali da esquerda. Ok, glide slope está ok. 82 nós. Mas o vento a tirar-nos sempre aqui do centro. Vamos descer mais. Só confirmar se estava o trem para baixo. Está ok. Estamos aqui um pouco altos, mas não há problema. A pista é muito longa. 80 nós. Agora é só deixá-lo cair aqui. Ok. De pantufas, mas viram que fomos logo um pouco para a esquerda por causa do vento, não é? Agora, se este voo contou para o FS Economy, eu não sei, mas que foi divertido foi. Gostei muito de ter aí a vossa companhia desse lado. Vamos fazer aqui táxi até ao parque. Eu acho que há um parque lá ao fundo. Landing lights off, taxi lights on. Ok, é já aqui. 5 Whiskey Juliet, turn next taxiway. 5 Whiskey Juliet, contact ground on 121.6. Ok, eles querem que a gente contacte o ground. 121.65 Whiskey Juliet. Mas é assim, eu não tenho aqui o mapa do estacionamento, portanto nós vamos escolher aqui um estacionamento para os nossos passageiros e depois assim que tivermos o parking break vai acabar o voo no FS Economy. Ok, vamos então travar e já está ali, portanto correu bem. After landing, transponder standby. O transponder estava desligado. Ok, flaps up estão, cow flaps open, landing lights off já está, taxi on também. Strobe eu já devia ter posto para baixo, acho que isto é para não encandear os outros aviões. Pitot hit off já está, fuel pump já está, shutdown, parking brake on também. O throttle tem que ficar sempre ali um bocadinho de throttle. Ok, Avionics Master, ele não me deixa, deixa. Não, ele não me deixa desligar, não sei porquê.
Mas pronto, fuel cutoff. E agora já deve deixar de desligar. Já. Ok, battery e alternator off. All switches off. Ok, este off. Às vezes é difícil de clicar aqui. Off, 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 off. Aquilo também está off. Tudo o que é fuel pumps e tal está off. Ok, magnetos estão também off. E depois os elementos estáticos é o windshield cover. Mas aliás a gente vai pôr primeiro estes static elements e vamos lá para fora. Por alguma razão eu não pus os tie downs. Deve ser por termos a porta aberta. Enfim, vou ficar por aqui, malta. Se quiserem ver mais vídeos do FS Economy é só clicar aí nessa lista de reprodução. Não se esqueçam de subscrever também o canal. Agradeço muito aos quase 4.000 subscritores que temos. Estamos a tentar chegar aos 4.000 agora. Portanto, não se esqueçam de partilhar, deixar o vosso like e até à próxima.